Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. As estreias dos anfitriões na Copa de 2026. Um dia de 21 gols no torneio mundial. A polêmica em torno dos idiomas utilizados nas entrevistas oficiais. E na reportagem do dia, a análise da estreia brasileira na Copa do Mundo. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. A Copa de 2026 começou bem, recheada de partidas emocionantes. Confira os destaques com o Fabrício Serrão. A bola continuou rolando no fim de semana de Copa do Mundo, um período marcado por estreias de anfitriões, goleadas e resultados inéditos. Na sexta-feira, os Estados Unidos fizeram uma grande partida em Los Angeles e marcaram 4 gols em uma única partida de Mundial pela primeira vez. A goleada por 4-1 sobre o Paraguai começou logo aos 6 minutos com um gol contra de Bobadilla. O atacante Balogun brilhou e marcou 2 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o brasileiro naturalizado Maurício diminuiu para o Paraguai. Mas Giovanni Reina fechou o placar nos acréscimos com um lindo gol de trivela no ângulo. O Canadá também viveu a emoção da estreia em casa e buscou um empate heróico em 1-1 contra a Bósnia. Os europeus saíram na frente aos 20 minutos com um gol de cabeça de Lukic. Mas no segundo tempo, aos 33 minutos, Kyle Lowry saiu do banco para empatar o jogo e garantiu o primeiro ponto da história do Canadá em Copas. Durante a partida, a nova regra de arremesso lateral entrou em campo, com a Bósnia perdendo a posse de bola por estourar o limite de 5 segundos na reposição. Nos outros confrontos da rodada, mais marcas importantes. Depois de sair zerado da Copa que sediou em 2022, o Catar buscou um empate histórico por 1-1 contra a forte seleção da Suíça. Ambolo abriu o placar de pênalti para os suíços aos 16 minutos, mas Rory empatou de cabeça aos 49 do segundo tempo, gerando muita emoção. Em um jogo de muita intensidade, a Escócia também garantiu seu resultado positivo na estreia. Os europeus passaram sufoco, mas venceram o Haiti por 1-1 com o gol de John McGuinn aos 28 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro gol escocês em mundiais depois de 28 anos de ausência. Apesar da derrota, o Haiti fez uma grande partida e está de volta à Copa após 52 anos. E ainda enfrentou uma polêmica fora das quatro linhas. A FIFA vetou o símbolo na camisa da seleção que fazia referência à independência do país, considerado uma manifestação política. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. No último domingo, dia 14 de junho, a Copa do Mundo somou 21 gols marcados. Confira com o repórter Bruno Goulart. A Austrália abriu o domingo com vitória sobre a Turquia por 2-0 em Vancouver, no Canadá. Os gols foram marcados pelo jovem Nestor Irancuda e pelo volante Conor Metcalfe, no primeiro confronto entre as duas seleções em Copas do Mundo. Na sequência, a Alemanha goleou Curaçao por 7-1 em Houston, nos Estados Unidos. A primeira vitória alemã em estreias de Copa desde 2014, quando a seleção conquistou o tetracampeonato. Curaçao, em seu primeiro jogo em Copas do Mundo, saiu sem pontos, mas com um gol de Lívano Comenência sobre o lendário goleiro Manuel Neuer para guardar na memória. Em Dallas, nos Estados Unidos, Holanda e Japão empataram em 2-2, num dos confrontos mais aguardados da fase de grupos.
Os europeus saíram na frente 2 vezes, mas os japoneses reagiram nas 2 ocasiões. O Japão completa 4 jogos seguidos, sem perder para seleções europeias em Copas, com direito a vitórias sobre a Alemanha e Espanha nos últimos 2 torneios. A Costa do Marfim derrotou o Equador por 1-0 na Filadélfia, nos Estados Unidos, com gol de Ama Diallo, do Manchester United, nos acréscimos. Era o retorno dos marfinenses à Copa após 12 anos de ausência. O técnico Emerson Faé se tornou a primeira pessoa a representar a Costa do Marfim em uma Copa como jogador e como treinador. O dia fechou em Monterrey, no México, com a Suécia goleando a Tunísia por 5-1 e assumindo a liderança do Grupo F. De volta ao Mundial após 8 anos, os suecos contaram com o britânico Graham Potter no comando técnico, o primeiro estrangeiro a liderar a Suécia em Copas desde 1958. A derrota por 5-1 resultou na demissão do técnico da Tunísia, Sabri Lamouche. A Tunísia volta a campo no próximo domingo, onde irá enfrentar o Japão. Bruno Goulart para o Diário da Copa. Fora de campo. E afinal, qual idioma falar nas entrevistas oficiais da Copa do Mundo? Você confere a seguir com a repórter Giovana Souza. No último final de semana, durante a Copa do Mundo de 2026, uma polêmica gerou debates fora de campo por conta das regras de idioma adotadas nas entrevistas oficiais da FIFA. Jornalistas e torcedores questionaram a limitação de perguntas em espanhol durante a coletiva e zonas mistas do torneio. Antes da estreia entre Brasil e Marrocos, o jogador marroquino Achraf Hakimi, que fala espanhol fluentemente, foi impedido de responder neste idioma durante uma entrevista oficial. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Ornelas de Azteca Deportes de México. Hakimi, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es? Excuse me. You can only answer questions in the language that you said, so no Spanish questions. It's okay. I understand. No, but we can't do this because of the translations. So we'll stick to the. I can answer in English if you want. Yeah, but we need the question also. It's okay. If we start with this. I understand. A organização alegou questões de tradução e logística para manter apenas os idiomas previamente cadastrados pelas seleções. O jogador, no entanto, ignorou a recomendação e respondeu em espanhol à imprensa mexicana. O mesmo ocorreu com o jogador holandês Frank Young, que também foi impedido de responder em espanhol. Uma outra situação envolveu o brasileiro Vinícius Júnior. Após o empate com o Marrocos, o atacante foi questionado por um repórter e pedido a responder em espanhol. Vini recusou e afirmou que falaria apenas em português por estar representando a seleção brasileira. Em espanhol, por favor. Tô com o Brasil, vou falar só em português. O debate ganhou repercussão nas redes sociais e reacendeu discussões sobre acessibilidade linguística em uma Copa disputada em países com grande diversidade cultural e idiomática. Após a repercussão negativa, a FIFA voltou atrás e decidiu permitir as perguntas e respostas em espanhol durante as coletivas e entrevistas oficiais do treino. Giovana Souza para o Diário da Copa. Análise. A análise da performance do Brasil no primeiro jogo da Copa de 2026, a seguir na reportagem de Enos Monteiro. A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 terminou com mais perguntas do que respostas. No MetLife Stadium, em West Rutherford, o Brasil empatou em 1-1 com o Marrocos e começou a caminhada rumo ao hexacampeonato sem conseguir convencer. A equipe de Carlo Ancelotti encontrou dificuldades desde os primeiros minutos. Bem organizado, o Marrocos pressionou a saída de bola brasileira, dominou o meio-campo e criou as melhores oportunidades da primeira etapa. O gol marroquino saiu aos 21 minutos, quando Ismail Saibari aproveitou uma desorganização defensiva e finalizou com categoria para abrir o placar. O Brasil demorou a reagir e voltou a depender do talento individual. Aos 32 minutos, Vinícius Júnior recebeu pela esquerda, cortou para o meio e acertou um belo chute sem chances para o goleiro Bono. O gol devolveu o equilíbrio ao placar e evitou uma estreia ainda mais complicada para a seleção. No segundo tempo, Ancelotti fez ajustes e o Brasil passou a controlar mais a posse de bola. Mesmo assim, a equipe continuou encontrando dificuldades para furar a defesa marroquina, enquanto os africanos seguiam levando perigo nos contra-ataques. Após a partida, o próprio treinador italiano admitiu que o Brasil entrou ansioso em campo e reconheceu que o primeiro tempo esteve abaixo do esperado. Eu acho que o partido, sobretudo a primeira parte, foi difícil porque
Eu acho que a equipe estava um pouco ansiosa na primeira parte, demais perda de bola, pouco equilíbrio no campo. Segunda parte muito melhor. Ha sido um partido difícil, a equipe vai melhorar no próximo jogo. Analistas também apontaram problemas na saída de bola e na defesa alta, utilizada pela equipe que voltou a sofrer com jogadas em profundidade. O destaque brasileiro foi Vinícius Júnior, autor do gol de empate e eleito o melhor jogador da partida. Do lado marroquino, Saibari, o goleiro Bruno e o jovem meio-campista Ayoub Boadi foram fundamentais para garantir um ponto importante na estreia. Porém, uma estreia sem brilho não define um futuro. Em 2010, a Espanha começou com derrota para a Suíça e terminou campeã do mundo. Em 2022, a Argentina tropeçou diante da Arábia Saudita antes de levantar a taça. Agora, caberá a Carlo Ancelotti transformar o baque desta primeira rodada em ajustes para a sequência do torneio. O empate manteve Brasil e Marrocos com um ponto no grupo C. Mais do que o resultado, ficou o alerta. A seleção mostrou qualidade individual, mas ainda precisa evoluir coletivamente se quiser confirmar o status de candidata ao título mundial. Enos Monteiro para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais GE, CNN Brasil e FIFA. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Ouça também pelo Spotify, Deezer ou YouTube do Laborejo. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. E sonoplastia: Cylon Souza.